Olá, meus amigos, quero saudar a todos. Vamos encerrar a lição número 7, a lição que falou sobre Jesus, a âncora da alma. O verso áureo da semana que estudamos esteve mencionado em Hebreus 6, 19 e 20, que diz assim: temos esta esperança por âncora da nossa alma, segura e firme, que entra no santuário e que fica atrás do véu, onde Jesus, como nosso precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso que o apóstolo Paulo interrompeu a sua exposição teológica nesta lição para falar sobre Jesus atuando em nosso favor. Foi uma lição espetacular. Uma lição que mostrou, acima de tudo, os pontos principais que falaram de Jesus como alguém especial para todos nós. O apóstolo Paulo desejou colocar diante dos seus ouvintes e leitores, em sua carta aos Hebreus, algo que eles poderiam assim confiar plenamente. Ele havia tomado conhecimento de que alguns estavam querendo desistir da fé devido ao sofrimento e perseguições que estavam passando. E por isso, ele resolveu escrever essa carta mostrando a todos que Jesus era a grande garantia das promessas divinas a nós e que Jesus se tornou a âncora da nossa alma, porque ele foi colocado por Deus como o governante do universo, sentado à direita de Deus, como fiador da aliança que Deus fez na cruz com todos os seres humanos, e sobretudo, Jesus se tornou feito por Deus, nosso sacerdote e sumo sacerdote, para tratar da intercessão nossa diante de Deus. Foi algo assim espetacular, maravilhoso. Paulo então mostrou aos hebreus que eles foram iluminados com a conversão e que provaram assim o dom celestial, provaram da palavra, tiveram as expectativas assim do Espírito Santo, recebendo assim a visão e o poder da vontade divina para que pudessem conhecer o que os esperava na eternidade. Então, esses benefícios foram mostrados ali aos hebreus para que eles pudessem avaliar e não desistir da fé que estavam professando. Eles estavam sofrendo por causa da pregação da palavra. E isso teria uma recompensa diante de Deus. Ainda exortou a todos que, em virtude disso tudo, eles tiveram acesso aos privilégios do mundo vindouro, qual seja, Paulo disse, vocês são participantes do mundo vindouro com seus benefícios, qual seja a ressurreição, qual seja a transformação de um corpo transformado pela volta de Jesus e, finalmente, o dom da vida eterna. Tudo isso esperava as pessoas que estariam firmes para servir a Deus mesmo no meio das perseguições e das tentações. O escritor Eduardo Dalberg, ele comentou certa vez o seguinte: aos 19 anos, dizia ele, eu era um estranho a mim mesmo. Aos 40, perguntei, quem sou eu? Aos 50, concluí que ainda não me conhecia. Foi somente quando eu encontrei o Senhor Jesus na vida que a vida passou a ter sentido para mim. E eu pude perceber quem eu era, de onde eu havia vindo e para onde eu estava indo. Encontrei Jesus. E isso deu sentido total à minha vida. Provei da palavra de Deus. O Espírito Santo me tem usado para fazer aquilo que ele predestinou ou providenciou para mim, que é pregar o Evangelho e a salvação a outras pessoas. Isso deu sentido para a minha vida e eu então recomendo para todos os infelizes como eu era antes de conhecer Jesus Cristo. Olha que palavras desse homem, palavras abençoadas, de motivação. Ele dizia que só encontrou sentido para a vida dele quando ele conheceu Jesus. Jesus se tornou a âncora da alma desse escritor, o escritor Eduardo Dalberg. Encontrou Jesus e sua vida passou a ter sentido. Paulo, ao escrever aos hebreus, orientou-os a não abandonar a Cristo, pois isso poderia assim ser fatal para a vida espiritual. O apóstolo Paulo falou daqueles que estavam assim rejeitando Jesus Cristo na vida e com isso estavam fechando a porta para a salvação. Ele chegou a dizer, se uma pessoa recebeu iluminação, provou da palavra, teve a expectação das recompensas da eternidade e mesmo assim abandona o Senhor Jesus, já não resta mais sacrifício pelos pecados dessa pessoa. Porque Jesus é o único
que pode, assim, fazer expiação, ou seja, nos livrar da culpa do pecado. Se a pessoa abandona Jesus, não tem como Deus fazer nenhum outro plano para salvar a pessoa, só através do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo insistiu para que as pessoas fugissem dessa condição de apostasia. Como Paulo era otimista em todos os sentidos, ele elogiou os hebreus, assim, a solidariedade que eles estavam tendo, cuidando dos domésticos da fé, ajudando as pessoas que estavam ao seu redor, que precisavam de apoio espiritual, de apoio físico, material. E o apóstolo Paulo, então, disse para eles que Deus levaria em conta tudo o que eles estavam fazendo. Deus não é homem para que minta, e aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Mostrou que através da palavra divina, o Senhor Deus fez um juramento de que iria providenciar a aliança eterna para que as pessoas pudessem ser salvas. Disse que o Senhor Deus prometeu a Abraão com o juramento do seu próprio nome e com a garantia de que Jesus seria o grande fiador da nova aliança. E quando Cristo morreu na cruz, ele cumpriu uma parte dessa promessa feita tanto a Abraão como a Davi. E agora a segunda parte dessa promessa é colocar os filhos de Deus na eternidade. A descendência de Abraão, o Israel espiritual, aqueles que aceitarem Jesus como o seu glorioso Salvador, como a âncora de sua alma, aquele que tem garantia do trono de Deus para salvar todas as pessoas. Por isso, foi feito por Deus como governante do universo, colocado à direita de Deus, empossado na expressão, eu hoje te gerei. Deus estava dizendo, eu hoje estou empossando você, Jesus, como o grande governante do universo, porque você tem todas as prerrogativas, atendeu todas as prerrogativas, você nasceu como ser humano, você se humilhou, você assim conseguiu vencer as tentações da carne, e você então agora tem condições de representar o ser humano diante de mim. Então, além de governante, você também é sumo sacerdote para interceder pelas pessoas do mundo inteiro, pessoas que te aceitarem. Felipe Henry era um religioso inglês do século XVII. Ele disse certa vez o seguinte, nós nascemos de frente para o pecado e de costas para Deus. Até que a graça de Deus veio sobre nossa vida e nos fez dar meia volta. Aí nós nos viramos de frente para Deus e de costas para o pecado. Ele diz, é muito triste quando uma pessoa abandona Jesus, vira as costas para Jesus e abraça o pecado outra vez. Porque o pecado representa o inimigo, representa o próprio diabo. E virar de frente para o diabo significa aceitar as suas insinuações, suas tentações e, consequentemente, tudo aquilo que o diabo vai passar e sofrer. E as pessoas que estão do lado dele também vão estar nessas mesmas condições. Por isso ele disse assim, hoje nós temos Jesus como nosso grande sacerdote no céu, aquele que pode nos salvar, interceder por nós, nos dar força para a grande vitória que ele quer dar a cada ser humano. Louvado seja Deus por sua graça maravilhosa. Por isso o salmista Davi, ele se expressou no Salmo 54, verso 4, dessa forma, eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é que me sustenta na minha vida física e espiritual. Que Deus seja louvado, que essa lição tenha colocado assim ânimo em nosso coração, para que possamos servir a Jesus e nunca abandonar o Senhor Jesus, porque Ele é a âncora da nossa alma. Ele é o farol que nos guia no mar desta vida. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele disse, aqueles que vêm por mim não se perderão, acharão a vida eterna. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição dessa semana. Jesus, a âncora da nossa alma. Obrigado porque Ele foi entronizado como governante do universo em nosso favor e também como sumo sacerdote. Nós só temos que dar graças ao Senhor por tudo isso que o Senhor fez por nós, porque o Senhor nos ama. E nós queremos pagar ao Senhor na mesma moeda, te amando de maneira generosa. Que haja uma bênção para os meus irmãos nessa sexta-feira e no sábado, ao te louvar na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Que o Senhor te abençoe. Divulgue o nosso trabalho, compartilhe. Estamos felizes, as pessoas estão cada vez mais assistindo a lição comentada aqui, a lição fácil, né? Comentada com ilustrações, né? E que, logicamente, dá assim uma visão melhor para você explicar na igreja, tá bom? Nós temos colocado em nosso grupo em PDF também.
Se você precisar, mande aí a sua solicitação. Depois eu mando para você o número do meu WhatsApp para você ser então participante ali do grupo da lição do Fácil Estudos, para que você possa receber em PDF também a lição. Fica com Deus, tenha uma sexta-feira abençoada e um sábado feliz na presença do Senhor. Um beijo no seu coração. Fica com Deus.